Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Câmara, canal 16. Esse é mais um Câmara Entrevista para você. E hoje nosso convidado é o vereador Rafael Colucci, atual vice-presidente da Câmara de Vereadores. Ele está no seu terceiro mandato consecutivo, já foi presidente da casa na legislatura anterior, na 18ª, né, em 2021. Atualmente é o vice-presidente. Também já tem experiência em vários cargos do executivo, foi secretário do Meio Ambiente, né? Hoje eu vou relatar sobre a sua trajetória política aqui e suas ações para esse próximo mandato, né? Muito obrigado por nos receber aqui, vereador Rafael Colucci. Muito boa noite. Boa noite, Carlos, e boa noite aos nossos telespectadores. É importante, né, a gente poder, compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória e um pouco do nosso trabalho, né, importante. Claro. Bom, terceiro mandato seu consecutivo, o senhor foi reeleito com 2.659 votos, né? Uma votação muito expressiva, né? Assim como foram as votações anteriores também. Nos fale de que forma o senhor pretende retribuir essa votação, né? Qual o seu foco, né, seu direcionamento para esse seu terceiro mandato seguir? Eu acho que, ninguém chega nessa casa por acaso, né, e ninguém fica 3 mandatos também, muito mais ainda por acaso. O que se mantém aqui é com muito trabalho, da mesma forma quando foi o primeiro mandato, segundo mandato, e também agora farei no terceiro mandato, pelo fato de que as pessoas esperam resultado. E eu, na minha causa aqui, que não é segredo para ninguém, né, a gente sabe que nosso mandato atua em todas as demandas da comunidade, mas principalmente na questão que é ambiental e a dos animais. Estava fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça, quando você me perguntou, né, que já veio, da causa animal e vários cargos no executivo. Então, para relatar aqui para a população que eh, reconectar a história do vereador Colucci, eu comecei, né, no movimento estudantil, depois teve a abordagem das secas, tive outros cargos na prefeitura, mas o cargo que eu fui chamado para trabalhar pelo ex-prefeito Luciano Azevedo, e eu não apoiei ele, né, sempre digo, porque o cara que é um visionário trouxe para o seu lado, pensando no futuro, e foi assim que me fez um convite: "Rafael, tenho um convite para te fazer". A eleição ficou para trás, eu estou pensando lá na frente, o projeto que eu tenho é muito audacioso e grande, porque hoje nós não temos nada, e realmente nós não tínhamos nada, nada para a causa animal, nós tínhamos um abrigo que recebia os animais quando tinha lugar, e já tinha em torno de 500 animais no abrigo, que fez um baita de um trabalho, não podemos menosprezar, que era o Capa, com toda a sua equipe, voluntários, e de lá, né, se criou outras entidades, o Amigo Bicho, Compata, Pelo Amigo, Mão e Patas, vários outros descendentes, né, do grupo do Cá, que realmente tinham nessa prestação de serviço. Mas o poder público, a Câmara em si, as políticas públicas eram, no Brasil, atrasadas, ainda mais no município. Quando o prefeito Luciano me chamou, ele disse: "Eu tenho um projeto para ti, que vai ser a coordenadoria do bem-estar animal. Por enquanto, nós não temos a coordenadoria do bem-estar animal, mas nós teremos a coordenadoria do bem-estar animal. Enquanto isso, você vai coordenar a coordenadoria de fiscalização e licenciamento ambiental na Secretaria do Meio Ambiente". No organograma vinha o secretário, o coordenador, que seria eu, e aí fui responsável por gerenciar todos esses serviços que tinham lá, que era a fiscalização na época, eram feitas 230 fiscalizações por ano, nós hoje ultrapassamos 1.200 fiscalizações atendidas, eu digo nós, o poder público. Isso iniciou lá em 2013. Dito isso, o prefeito me chamou e disse: "Ó, nós vamos fazer um programa de castração, chamado Programa É o Bicho, você vai ser o primeiro coordenador e vai coordenar e vai dar os moldes para o programa". No primeiro momento, construído junto com as ONGs e entidades, ele foi só para quem tinha CAD único, e era só fêmea. Nós aqui, através de um colega vereador e eu na outra legislatura, fizemos um projeto de lei, tá, mudando o sistema, o formato, para que todas as protetoras cadastradas lá na Secretaria do Meio Ambiente, também através de uma indicação do nosso gabinete, para que elas pudessem fazer parte desse cadastro, participar do programa. Houve esse avanço, que até hoje é lei,
O prefeito Luciano, quando me elegi vereador, criou a coordenadoria, que já era para ter sido criada antes. Isso desde o primeiro ano de 2013 a gente vem trabalhando. Tem pessoas que acham que foram elas que fizeram, mas eu bem tranquilo deixo, mas o prefeito Luciano, cara muito organizado, tem um plano, e esse plano vem até hoje, dias a dia, sendo construído e com a minha participação também, porque tudo que tem na causa animal hoje, desculpe até a pretensão, né? Às vezes as pessoas vão ou fui eu que fiz, ou passou pelas minhas mãos junto com o executivo. Isso foi o Acolhe Pet, banco de ração, a, a, o Espaço Pet, a Semana do Bem-Estar Animal junto com o vereador Ronaldo. Também a gente teve a questão agora do transporte de animais nos ônibus, para poder levar os animais no veterinário. Também a gente teve a questão da ampliação do espaço físico, que era lá no quartel, e nós, através de um trabalho junto com a nova coordenadoria, foi lá para um local novo, né? E aí construído. Dentro de tudo isso, a gente fez várias indicações, vários projetos, e isso está aqui, ó, não é... Porque a gente tem a causa, ela é bastante... É um resumo de todo o Isso aqui é um resumo, e isso que eu não estou colocando tudo, estou colocando aqui as coisas que aconteceram. Que a gente já fez indicação do drone para fiscalização de maus tratos, que também é uma coisa que está sendo funcionando. Nós fizemos a indicação para fazer um centro de castração, não está aqui porque não aconteceu, porque o prefeito ampliou a castração. Hoje nós já passamos de 17 mil animais castrados. O programa do Acolhe Pet paga para cada protetora receber cadastrada na secretaria e através da chamada pública, porque é dinheiro público, né? Recebe R$ 104 por cada animal, podendo ter até 10. Então, pela primeira vez na história, a prefeitura repassa recursos, e obviamente para aqueles animais que a prefeitura encaminhou. A gente não pode sair catando animal na rua achando que a prefeitura vai pagar, entende? Pode catar, pode fazer, pode ajudar, assim como eu faço. Eu não ganho verba de ninguém, né? Ninguém me ajuda porque eu sou lá, o polícia é vereador, ele tem dinheiro, ele faz isso. Aquele animal que eu resgato na rua, eu levo para a clínica, eu pago e depois eu tenho que achar um tutor. Então é mesmo, eu não tenho isso. E nas redes sociais nunca pedi. E a gente também fica olhando aí o contexto, né? Que existem muitas protetoras que são atuantes, que são sensatas, que fazem as coisas para construir, e tem muita protetora de Facebook, de rede social, que entrou no meio da onda, né, que não pegaram isso há 15 anos atrás, assim como eu, como a maioria das pessoas. surfar, como diz, né? Surfando é fácil, tu pegar o que tem na internet e mandar para mim. Então ela só está repassando o problema. As pessoas muitas vezes tiram foto, vão lá e na frente do animal, não tem capacidade de pegar o animal, levar para uma clínica, chamar a prefeitura, levar para depois construir a rede. Eu faço isso, eu não dependo da prefeitura, entende? Para ter que, se eu vejo o animal, eu digo sempre, eu não me elegi para estar indo correndo atrás de cachorro na rua, por mais que eu faça isso, e não tenho demérito nenhum para quem faz isso, mas humanamente eu não consigo. A gente não consegue fazer esse serviço, uma prestação desse tipo de serviço, visto que nem a prefeitura não consegue. Entende? A demanda é grande, mas aqueles que eu encontro e que vejo, eu faço. As atribuições de um vereador, elas são fazer projetos de lei, encaminhamentos de políticas públicas. Isso eu aceito qualquer cobrança, porque está dentro da esfera das atribuições do cargo. Qualquer outra crítica na internet ou para desestabilizar o nosso trabalho ou desmerecer esse trabalho, a gente não leva em consideração, porque eu fui o escolhido entre as pessoas da causa que se candidataram. Por quê? Porque elas viram que aquele trabalho, por mais que não seja completo, é um trabalho sério, é um trabalho que a gente faz dia a dia para alcançar resultados. Não está como eu queria? Não está, mas está muito melhor de quando a gente iniciou. Então isso nos dá tranquilidade para continuar trabalhando, para continuar fazendo mais e melhor para as pessoas e para os animais. Tem muita coisa boa que está andando, tem muita coisa boa que está já para acontecer, já foi projeto, já foi aprovado. Agora nós teremos aqui uma reestruturação do ambulatório com a clínica, com os serviços que a prefeitura vai dispor também para as pessoas, para os seus animais. Nós vamos fazer
chamada pública para os hospitais que trabalham 24 horas, oferecerem serviços que a prefeitura vai contratar e vai oferecer cotas para a população gratuita, por exemplo, de cirurgias, consultas oftalmológicas, vai ter um monte de outras situações que o município vai fazer. Claro que não dá para fazer tudo, né? E outra, e lembrando que o meu papel é indicar, é fazer, é encaminhar. Eu não posso realizar isso. Por mais que eu pudesse, gostaria de fazer um hospital veterinário, isso não cabe ao vereador fazer um hospital veterinário. Eu posso fazer a indicação já foi feita para o executivo. Agora, acontece se o prefeito tiver viabilidade econômica, colocou no orçamento e quiser fazer. Porque a legislação, para aquelas pessoas que estão em casa ainda que não entendem, ou aquelas que entendem e querem distorcer, tem que entender que a legislação é o que norteia as nossas ações na Câmara de Vereadores. Já pensou se cada um dos 21 vereadores pegasse e dissesse como o prefeito tem que agir e utilizar o seu orçamento, que o prefeito não faria mais nada. Então, infelizmente, é isso que nos barra. A Câmara não faz, não executa. Quem executa é o Executivo, por isso que se chama Executivo. Então, lá na Secretaria do Meio Ambiente eu tive muita chance, muita oportunidade de fazer aquilo que eu indiquei aqui na Câmara de Vereadores. Por exemplo, a Colipet, eu indiquei aqui na Câmara de Vereadores e tive a oportunidade de executar lá. Então, o aumento da castração, tive a oportunidade de fazer aqui na Câmara e executar lá. Os espaços PET, tive a oportunidade de indicar aqui e executar lá. Então, tenho certeza assim, que essa breve explicação, só para nós entrarmos no contexto e deixar a população bem ciente, bem clara, porque a causa animal ela tem bastante ruídos, né? E a gente tem sempre que transparecer para as pessoas a verdade, o comprometimento daquilo que pode se fazer e aquilo que não pode se fazer. Eu trabalho com a proteção séria, as protetoras sérias que querem e que sabem aonde pode chegar. Nós tivemos mais de 80 reuniões aqui na Câmara durante esse período que eu estou aqui, e todas essas políticas públicas que eu construí aqui junto com elas, não foi ideia minha, somente minha, foi daquelas protetoras que participaram, que saíram das suas casas de noite para vir aqui se reunir. Uma construção coletiva, isso aí. Sim, fundamental. E outro conceito que o senhor esclareceu também é a questão das atribuições de cada poder, né? Que é importante esclarecer para a comunidade, então é um dos nossos papéis aqui, né? Nós da TV Câmara também temos esse papel de ajudar a vocês vereadores a esclarecer isso, então, né? Vamos por uma rápida pausa no nosso Câmara Entrevista e já voltamos para mais perguntas aqui para o vereador Rafael Colucci. Nós já voltamos. Transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. E estamos de volta aqui na TV Câmara, canal 16, com Câmara Entrevista. E nessa edição estamos aqui com o vereador Rafael Colucci, atual vice-presidente do Parlamento, no ano de 2025. Vereador, o senhor está no seu terceiro mandato, o senhor fez um apanhado aqui de todo o seu trabalho, da relevância, né, da causa animal atualmente, pegando um gancho do trecho da sua fala, né? Para o senhor, o que o senhor entende que mais mudou lá do início, né, de 2013 para cá, quanto à conscientização da causa animal, né? Mudou muito, sabe o quê? Porque quando eu entrei nessa casa, muitas pessoas e colegas também na época, vereadores, davam risada, porque era uma causa nova. Esse cara tá vendo de cachorro? Eu fui o terceiro mais votado na eleição de 2016, fui o quarto mais votado na reeleição mais difícil da história da pandemia, e agora, de novo, fiz 2.659 votos, a maior votação minha no terceiro mandato. Isso mostra que eu estou no caminho certo, porque se fosse ao contrário, eu estaria fora daqui. Então, eu quero que as pessoas entendam que o principal ainda é a conscientização das pessoas que estão na rua, porque ninguém abandona, o cachorro não vai sozinho, ele é abandonado. O cachorro não é aquela questão de conscientizar, por exemplo, os alunos que têm nas escolas, né, que vão a pé para a escola, o seu cachorro vai junto com eles. No meio do caminho,
ele entra para a sala dela, o cachorro não volta para casa, então acaba indo. Então são coisas que também acabam ocasionando e aumentando o número de animais na rua. Mas as pessoas têm que entender que o animal é um ser vivo que sente dor, que sente medo, é um ser senciente. As pessoas vão viajar, querem largar o animalzinho, as pessoas se mudam, deixam 5 animais dentro do pátio, com alguns até presos na corrente. Então é isso que eu digo, a conscientização é dessas pessoas que tem que ser trabalhada. Para isso existe um projeto também, que é nosso, o Cão Lúcio Vai à Escola, que nós já passamos mais de 70 escolas. A Secretaria do Meio Ambiente também já passou mais de 2.000 alunos para conscientizar sobre o bem-estar animal lá na Sala Verde, na Secretaria do Meio Ambiente, enquanto fui secretário, porque as crianças a gente tem como transformar. Um adulto é difícil você mudar, mas as crianças a gente pode tocar no coração delas e entender que é um ser vivo que precisa de respeito. Nem todos precisam amar, mas respeitar sim. Então, o principal ponto é esse. Se a gente partir pelo ponto da conscientização, a gente já vai reduzir metade dos nossos problemas. E aí, né, avançando com os programas e as políticas públicas que são necessárias, também o governo, nosso governo municipal, federal, também estadual, sempre estarem trabalhando. Hoje eu vejo, vindo de Brasília agora, né, e vi que vários programas estão sendo instituídos pela primeira vez. Então fico feliz de encontrar isso e vamos trabalhar esses programas, divulgar ele mais aqui dentro da no nosso retorno, junto com o executivo, para poder também buscar recursos para fazer mais aí pelos nossos animais, pela nossa cidade. Sim, exatamente. O senhor esteve em Brasília recentemente, né? Nos fale então os temas tratados lá nessa estada na capital federal e os resultados obtidos dessas reuniões, assim, muitos dos temas tratados foi justamente a causa. O que acontece? Dias atrás teve uma polêmica sobre o cadastro de animais. Por que o governo queria cadastrar? Porque vai taxar, vai ter imposto, vai ter isso, vai ter aquilo. Não. Primeiro momento, o que se faz? A gente tem que ter um diagnóstico. O diagnóstico também tem que ser municipal, né? A partir disso, quando o governo coloca ali, o Vinícius tem 5 animais, o Rafael tem 4, e aí a protetora A tem tantos, a B tem tantos. Chegou o diagnóstico de quantos animais no Brasil a gente tem, vai se trabalhar a questão das políticas públicas necessárias para a efetividade das soluções. A castração já é um programa que eles têm agora. A castração tanto pode ser para os municípios ou para ONGs. Para a ONG tem que ser captados recursos mínimo de R$1 milhão, pode ser por emendas parlamentares, e vincular a uma ONG, né, constituída com o CNPJ e que vai fazer o gerenciamento e o programa e a aplicação do programa. A partir de R$300 mil com o município, através também de relocação de emendas parlamentares, e o governo passa para o município através dessas ações para fazer o programa de castração e chipagem. O município de Passo Fundo está na frente desde 2014, já tem 17 mil animais chipados que vão ser introduzidos nesse banco, né, nacional de animais. Terminado esse diagnóstico, aí você vai poder ter, como em outros países, né? Esse cachorro aqui é do Vinícius, tá na rua? Então tá, então ele vai ser notificado, vai ser multado, todas as coisas que ele podem sofrer de acordo, foi abandonado, o cachorro escapou, não está castrado, olha isso aqui, vamos fazer, não está vacinado, olha, existem cidades, né, em países que tem o centro de zoonoses que acabava, né, com o fim do animal sendo sacrificado. No país hoje a gente tem uma lei que proíbe sacrificar animais que estão saudáveis, mas existe esse centro de triagem, que é um centro que entra, como por exemplo no município, entra pelo ambulatório, castra, passa pelas protetoras e tem que ser doado. Esse é um ciclo que tem que ser sempre revisto e reajustado. Então, se tem que fazer isso, nós vamos fazer, vamos cobrar isso do Poder Executivo, da Secretaria, para que tenha, né, um fluxo mais rápido, mais eficaz. Não é porque eu defendo, porque eu posso dizer que está tudo feito e está acabado. Não, a gente tem muita coisa pela frente e nós vamos trabalhar junto com a proteção, junto com aquelas pessoas que criticam o trabalho, que elas podem oferecer, então, uma solução que seja dentro da legalidade, ouvindo, construindo. Para mim não tem problema nenhum, desde que ela seja aplicada e que possa ter, né, legalidade de atuação. Então, o nosso mandato sempre é um mandato aberto, participativo. O prefeito conversou conosco agora, quer fazer uma aproximação com a causa animal, quer ter uma
semestral, que é ter uma reunião por semestre para a gente ver e avançar, ver o que que avançou, o que que não avançou, ver o que que precisa avançar. Então isso foram palavras do prefeito. Então ele está construindo essa questão agora da nova coordenadoria, novo espaço, onde vai ter a secretaria, a coordenadoria junto com o banco de ração, com o ambulatório, com os serviços que vão ser prestados, e futuramente também nós já lutamos muito pela questão da Secretaria do Bem-Estar e Direito dos Animais, para que nós tenhamos em Passo Fundo, para ampliar o leque, como foi em Canoas, onde nós tivemos a FAB, né? Fábio Borba, nossa amigona, que trouxe muitas políticas públicas e revolucionou lá. Também em Santa Cruz, agora que a vereadora Bruna assumiu, né? Muita gente confunde, olha, Colucci, olha como a Bruna está fazendo, mas hoje ela está no papel de secretária, ela tem como fazer, tem condições e tem legalidade, e aplica muito bem o trabalho, porque ela é uma grande protetora, e nós vamos fazer isso aqui também, quando nós tivermos aí a nossa secretaria. Então fica aqui um apelo para o prefeito, né? A proteção tá, nós vamos fazer uma abaixo-assinado agora juntamente com todas as entidades, e juntamente com o Paulo Cille, foi um encaminhamento tirado do primeiro Fórum de Bem-Estar Animal regional aqui que nós tivemos na Câmara, com a presença de vereadores de outras cidades, de Soledade, de Erechim, de Marau, de Espumoso, e participantes de ONGs de outras cidades, de Marau, de várias cidades que vieram contribuir e ver como a gente está. E o povo aqui da nossa cidade, eles não enxergam, né, de certa forma, como a gente está bem, como a gente tem conteúdo. O tá bem não quer dizer que está tudo feito, mas está bem perto das outras cidades que não tiveram nada e não conquistaram e não avançaram ainda, porque não tem um parlamentar na Câmara, ou porque não tem um prefeito que enxergue aquilo, ou porque não tiveram um secretário do meio ambiente que fosse ligado à causa animal, e estão lá atrasados. E aí com isso a gente quer construir e ajudar toda essa cadeia regional para nós fortalecer a causa no estado inteiro. Esse é o nosso propósito e é isso que eu estou me propondo a fazer e vou fazer com todo o esforço, com toda a força das protetoras e protetores sérios que trabalham comigo, nós vamos conquistar isso. Sobre o avanço da causa animal em Passo Fundo e ações suas, né? Tem alguns projetos seus tramitando, né? E ações suas sugeridas ao executivo, né? Uma delas, um projeto de lei de sua autoria que está tramitando na casa, né? Sobre o transporte de animais nos coletivos urbanos, né? Olha, isso já deveria ser lei aqui em Passo Fundo, Sim. tá? Porque outras cidades já é normal, O senhor atua nessa causa, nessa ação já há muito tempo. muito tempo, e eu vou até conseguir. Nós tivemos aqui também, a gente não pode proibir a venda de animais, mas a gente pode regulamentar. E hoje quem vende, a maioria, são clandestinos. Hoje a gente tem poucos cadastrados, mas tem cadastrado que fizeram dentro da legalidade, que tem o seu responsável técnico, que vende castrado, que se adequou à lei. Então esse pessoal, infelizmente, não tem o que se fazer, eles vão fazer dentro da legalidade. A gente incentiva a adoção, mas existe uma lei, né, da livre iniciativa do comércio que não pode proibir. Enfim, nós regulamentamos também as feiras, porque todo mundo diz que nós trancamos a feira. Não, as feiras aconteciam desenfreadamente, ia lá fazer uma feira com 10 animais, as pessoas voltavam com 30 para casa. Entende? Então hoje a gente está trabalhando essa questão da doação online, nós estamos criando um portal, a prefeitura já tem, nós estamos criando o nosso para que isso seja compilado, para que as pessoas podem ver os animais online, para que tenha mais chance de ser adotado. Então nós tivemos também a questão, né, na época que foi aprovado sobre os fogos, o prefeito Luciano na época mandou para a Câmara um projeto que proibia a venda, né, dos fogos de artifício. Ela foi derrubada porque essa lei só poderia ser conduzida através de nível federal, existe legislação que está sendo trabalhada lá, né? Nós estamos criando também um programa para os cavalos, né? Bem importante dizer, há muito tempo as pessoas dizem, os cavalos não interessam. Não, não é que não interessam. Os recursos que a gente poderia aplicar na castração só podem ser aplicados na castração. O recurso que veio de Brasília para ser aplicado na castração, ele não pode ser aplicado no projeto de cavalo. Então a pessoa tem que entender. Projeto de cavalo nós estamos trabalhando junto com as universidades, junto com a UPF, junto com a Arctos, e logo nós vamos ter também ações para os animais de grande porte, juntamente com os colegas vereadores que fazem parte dessa
dessa parceria. E outras que a gente está fazendo aqui agora, que é logo, logo vai estar responsabilizar o condutor que atropelar os animais, tá? Porque hoje em dia o animal tem que estar na rua, sim, tem que estar na rua, mas também aquele que atropelou um animalzinho que saiu porventura do seu pátio e não prestar o socorro vai ter também as penalidades. Assim como aquele que foi a pessoa que causou maus tratos, a prefeitura vai ter poder de cobrar dele através dessa lei. Machucou o animal, as despesas vai ficar por conta do infrator, não da prefeitura. Isso vai ser lei, ele pode não pagar, mas vai ficar no nome sujo, vai ficar com dívida ativa. Então são coisas que a gente está construindo, são mecanismos para diminuir cada vez mais, né, o abandono, os maus tratos, e que a gente possa trazer aí benefícios para a nossa causa. Bom, com tudo isso que o senhor mostrou, né, que o senhor mostrou por cima, né, que são muitas ações, né, em torno da causa mesmo, né. Falamos antes da mudança da sua percepção sobre a mudança de visão do início para cá, né. E em relação à comunidade, o senhor entende também que hoje há uma mudança de entendimento da comunidade em relação à causa, uma conscientização maior por parte da população de forma geral? Não, eu vou lhe dizer que muito mudou, mas ainda precisa ter uma conscientização maior, porque as pessoas têm que entender que isso é crime, que isso dá cadeia, dependendo de alguns aspectos. E outra, existe hoje a delegacia, 2 cartórios instituídos por uma luta minha, junto com os colegas aqui na Câmara. Quando fui presidente da Câmara, a gente instituiu os 2 cartórios. Engraçado que eu vejo as pessoas, tem o colega vereador Gil Krug aqui, que também é da polícia, que entrou na causa para nos ajudar, a pedido meu para fazer. Eu nunca vi as pessoas cobrando o Gil, eu nunca vi as pessoas cobrando a delegacia, eu nunca vi cobrando a Polícia Civil, assim como nos cobro, como tento, porque isso não passa de política, de tentativas de agressão para diminuir o trabalho de alguém. Então, se isso fosse algo que fosse levado a sério, tem a polícia ambiental também, que eu nunca vejo. As pessoas gostam de ir na rede social e às vezes xingar o vereador ou aquele que faz um trabalho, porque eu dou acesso para a população, porque eu converso, porque eu tento mostrar e explicar através de mensagens, através de ligações, sábado, domingo, noite, dia, chuva, sol, não interessa a hora, é o Colucci, é o vereador. E muitas vezes essas atribuições não cabem ao vereador, mas eu nunca vou deixar de tentar ajudar e encaminhar. Mas eu não posso ser crucificado por algo que não é da minha atribuição, né? Que eu não sou fiscal. Se eu fosse fiscal, eu ia lá fazer as fiscalizações, mas infelizmente eu não sou fiscal urbano, eu não tenho essa atribuição. Eu posso fiscalizar o executivo, as ações do município, as clínicas veterinárias, assim como nós estaremos fazendo agora a partir da semana que vem, olhando, ver como é que está sendo o programa de castração, como que está sendo a atuação das clínicas, como é que está o número, né, no retorno sobre os animais castrados, sobre as suas recuperações nas clínicas. Isso eu posso fazer. Agora, demais outras coisas, né, não passa um pouco, né, de política, né? Tudo que é política, às vezes ela é bom e é ruim, mas infelizmente é assim que funciona e tudo só se muda através da política. Não existe outra forma de a gente mudar o nosso dia a dia. Então vamos continuar trabalhando com ações que tragam resultado e que sejam coletivas. Esse é o caminho, ações que tragam o bem-estar para os animais e para as pessoas, né. Como também esse. Então, dessa forma, concluímos o nosso Câmara Entrevista com o vereador Rafael Colucci, atual vice-presidente da Câmara, desse ano de 2025, ex-presidente da Casa, 2021, terceiro mandato consecutivo. Fez um resumo aqui, um apanhado para nós sobre as suas ações, seu trabalho em torno do bem-estar animal e em outras áreas também. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o nosso Câmara Entrevista. Siga conosco aqui na TV Câmara, canal 16. Até uma próxima.